enquanto longa vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, Boa noite, amados, paz e graça. Como é bom estar mais uma terça-feira compartilhando com você do grande amor de Cristo. Para nós é sempre um motivo de gratidão poder entrar na tua casa nesse tempo, que você seja abundantemente abençoado pelo Senhor. Eu quero estar orando por você que está nos assistindo ao vivo agora e você também que vai nos assistir futuramente através do YouTube, que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo possa inundar o teu ser. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos, Senhor, primeiramente reconhecer que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, não há no céu, na terra, no mar, nas profundezas, Deus maior do que Ti, Pai. Tu és o Deus perfeito, Criador de todas as coisas. E nós estamos firmados na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdadeira e ela jamais volta vazia. Pai, eu quero estar clamando pelas pessoas que estão assistindo essa live nesse tempo, as pessoas que irão assistir mais tarde lá no YouTube, que Tu possa fazer resplandecer o Teu amor na vida de cada um. Que a Tua glória e a Tua misericórdia estejam trabalhando em todos os sentimentos, Pai. Pois eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Amados, como sempre, eu não posso esquecer do tradicional abraço da live, né? Para minhas netinhas, para Sarinha, lá em Videira, e para Laurinha, lá em Curitiba. Abraçando as minhas netas também, se sinta abraçado. Que o próprio Espírito Santo de Deus abrace você nesse momento. Amém. Boa noite para a Jória, para o Paulo, para a Laura lá em Curitiba. Boa noite para a dona Sueli e seu Sadi ali na Iracema. Para o Takeshi e para a Sati lá no FUC. Para o Matheus, a Manu e a Lorena ali em Itaiópolis. Boa noite para a Lena lá em Xanxerê. Para o Hudson, para toda a família dele lá em Videira. Para o Gustavo e para a Sônia lá em Campos Novos. Para a dona Inês lá em Tubarão. Sejam todos bem-vindos nesse tempo de meditação, né? Para Jucimara, lá em Florianópolis. Para a Tia Nália e para todos que estão lá assistindo junto com eles também. Que o Senhor os abençoe. Continuando o nosso tempo de palavra sobre chamado, né? Sobre seguir Jesus, como servir Jesus. O nosso texto de hoje se encontra em Lucas 5, do 1 ao 11. Boa noite para a Leide, seja bem-vinda também. 5 do 1 ao 11. Mas eu vou ler na versão que eu leio para as crianças. Eu acho que aqui, como nós estamos falando de chamado, né, esse tempo, esses meses que vamos estar compartilhando como servir Jesus e sobre chamados, eu quero ler na versão que eu leio para as crianças. E fala assim: Jesus estava sendo seguido por uma multidão. As pessoas estavam apertadas naquele lugar. Foi nesse momento que ele olhou em volta e viu alguns pescadores que tinham chegado da pesca e estavam lavando suas redes. O barco estava vazio, por isso Jesus pediu para entrar e para se afastarem um pouco da margem. Pedro, o pescador, obedeceu.
Dali da beirada da praia, Jesus continuou falando com as pessoas, ensinando a palavra de Deus. Pedro, quietinho ali dentro do barco, prestava atenção em tudo. Quando Jesus terminou de ensinar a multidão, pediu para Pedro e seus ajudantes, Tiago e João, remarem mais para o fundo e jogarem as redes do outro lado. Nessa hora, Pedro contou a Jesus que já tinham trabalhado a madrugada toda e nada tinham pescado, mas que ele, sob a palavra de Deus, iria obedecê-lo. Então as redes se encheram de tantos peixes que Pedro teve que chamar mais ajudantes e usar outros barcos, e ainda assim as redes ficaram quase rasgadas de tão cheias. Eles voltaram à praia com os barcos pesados, lotados de peixe. Jesus notou que Pedro estava muito admirado com aquele milagre e falou com ele: Pedro, de agora em diante você não vai mais me seguir e você vai ser um pescador de homens. Esse homem imediatamente juntou seus amigos pescadores, deixaram ali na praia tudo o que tinham: os barcos, as redes, os demais instrumentos de trabalho, e seguiram a Jesus. Que lindo esse chamado de Pedro, né? Boa noite para a Anitta, lá em Xanxerê. Boa noite para a tia Elza e tia Oscar, ali em Monte Castelo. Para a Beth, lá em Curitiba. Eu estava lendo essa historinha e esse texto da Bíblia, assim, que fala sobre essa pesca milagrosa. Mas eu queria falar sobre quando Jesus chama alguém. E isso me remeteu muito ao nosso chamado, de quando, assim, a gente realmente foi tocado pelo Espírito Santo e Jesus falava aos nossos corações que nós precisávamos nos capacitar para fazer a obra de Deus. Boa noite para o Maurílio, para a Gê, lá em Araucária, sejam bem-vindos. E nesse tempo, querido, a minha família, as pessoas da minha família que estão nos assistindo sabem, né? Que nós morávamos lá em Xanxerê, nós tínhamos a nossa casa, nós tínhamos os nossos filhos, os nossos trabalhos, né? E de repente, assim, a gente sabia que o que Deus queria de nós era mais do que aquilo, mais do que nós estarmos fazendo só aquele trabalho lá na igreja, né? Deus queria toda a nossa vida, que a gente deixasse tudo para seguir a Jesus, né? Naquele tempo não existia celular, não era fácil você entrar em contato, né, com as outras pessoas. Eu lembro a Beth estar assistindo e foi ela quem levou o cheque e foi fazer a nossa matrícula, né, a matrícula do Rosemar lá na faculdade em Curitiba, que ele foi para Curitiba para se preparar para esse ministério. Então, assim, quando a gente ouve realmente Jesus chamando, como Pedro ouviu ali, a gente deixa tudo. Não foi fácil, mas eu creio, assim, que eu não me arrependo de nada daquele tempo até hoje, né? Porque seguir Jesus é assim mesmo. Boa noite para Shirley, ali em Monte Castelo. Amados, como é bom a gente aprender a obedecer. Pedro, naquele tempo, naquele momento, ele era um pescador. Talvez ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele ainda não era aquela pessoa que era fiel a ele. Ele poderia, talvez, como os outros, andar seguindo, porque a palavra de Deus diz que uma grande multidão comprimia Jesus. Uma grande multidão seguia. Pelo quê? Pelo fato de Jesus ter feito grandes coisas, ter feito milagres naquele tempo, e as pessoas o seguiam para receber alguma coisa, para ter um retorno. Hoje existem muitas pessoas também que seguem a Cristo para ter um retorno, não pelo que ele é, mas pelo que ele pode prover. Só que Pedro não entendeu dessa forma. Jesus, quando estava no meio da multidão, ele chega até a beira daquele mar e pede permissão para Pedro para subir no seu barco. E Pedro, sem conhecê-lo mesmo, permite, pode subir. E Jesus manda ele ir um pouco mais. E Jesus continua ensinando. Jesus continua proferindo palavras de bênção na vida daquelas pessoas.
Mas Pedro não tinha tomado uma decisão de ser um discípulo, de ser um seguidor. Quando Jesus começa a falar com ele, ele começa a reclamar, dizer: Senhor, passamos a noite toda aí trabalhando, pescando, mas nada conseguimos. O que será que aconteceu? E Jesus fala para ele: olha, lança a rede novamente. Talvez Pedro, na sua incredulidade, ele talvez imagine e fala: mas como que eu vou lançar de novo? Eu não estou vendo nenhum cardume, nós não conseguimos ver. E nesse horário do dia já não tem mais peixe que venha ao nosso encontro. Mas tudo bem, se o mestre está mandando, eu vou obedecer. E ele lança a rede, e ele tem um grande resultado. Mas o maior resultado dele foi não a sua pesca milagrosa, mas sim a obediência à voz do Senhor. E teve um relacionamento significativo. Ele obedeceu e por isso ele foi chamado. Jesus chamou e falou para ele: olha, a partir de hoje você não vai mais pescar peixes, mas sim você vai ser pescador de pessoas. Você vai pescar gente, você vai andar comigo em todo o tempo. Quando obedecemos o chamado, nós somos mais do que vencedores. Não é pelo benefício, não é pelo resultado, mas sim por aprender a andar em comunhão com o nosso Senhor. Nem todos vão ter o mesmo chamado e vão ter que deixar tudo como aqueles discípulos daquele dia, né? Ali estava, a gente canta muito com as crianças, elas gostam muito de cantar a musiquinha do Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Que estavam lá naquele mar da Galileia e naquele tempo tinham passado a noite e não pescaram nada, mas que quando Jesus entrou no barco com eles, a pesca foi tanta, né? Que Jesus precisou de mais barcos. É assim que acontece quando Jesus entra na nossa vida, entra na nossa casa, entra na nossa vida. Ele faz essa mudança realmente, né? Ele abençoa, ele cuida dos seus, né? Então, nem todos vão ter que deixar tudo como eles, nem todos vão ter que deixar como nós deixamos, né? Naquele tempo nós deixamos a nossa casa, nós deixamos a nossa família para poder fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas todos são chamados, todos têm um chamado. O chamado é do Evangelho anunciar, né? Lá em Mateus 28 vai dizer assim, que nós somos da grande comissão, né? A Bíblia diz assim, que Jesus fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, indiferente da tua religião, indiferente de onde você mora, indiferente de onde você trabalha, quem você tem a obrigação de evangelizar, de falar de Jesus. Você é chamado por Jesus. E isso, gente, é um privilégio. Eu posso dizer para vocês assim com toda certeza que isso é um privilégio. Porque a gente passou por muitas coisas, por muitas lutas, né? Às vezes a pessoa que olha pra gente hoje pensa assim: como vocês têm uma vida boa, né? Como vocês, principalmente a gente viaja bastante, mas a gente viaja sempre a trabalho. Não é férias, é trabalho, mas esse trabalho é um privilégio que o Senhor nos deu, de poder estar anunciando o Evangelho. Então, isso é maravilhoso, porque as pessoas às vezes não vê tudo aquilo que nós passamos, mas seguir a Deus, fazer aquilo que Pedro fez, deixar as nossas redes, os nossos barcos, deixar tudo lá para seguir a Jesus, isso não tem preço. Hoje o título da mensagem era: o que devo deixar para seguir a Jesus? O que você deve deixar para seguir a Jesus? Pensa isso na tua cabeça nesse momento, né? Coloca no teu pensamento, na tua mente, né? O que eu estou fazendo que está me impedindo de seguir a Jesus? Pedro, naquele momento, o que estava impedindo ele era a frustração. Pedro estava frustrado, juntamente com seus colegas, de não terem pescado nada, porque aquilo era o ganha-pão deles. Imagine como eu vou voltar para casa sem pescar nada. Mas quando ele recebe aquele consolo do Senhor,
Ele não fica mais preocupado com os peixes. Tanto que a palavra de Deus diz que eles deixaram tudo. Os peixes, os barcos, as redes, e tomaram uma posição de seguir a Cristo. Esse seguir a Cristo vai fazer com que a gente seja mais que vencedor. Muitas vezes nós estamos apegados em tantas situações, em tantas coisas, e acabamos frustrados e perdemos a oportunidade de viver um relacionamento de intimidade com Deus. Pedro entendeu tudo isso, mesmo com sua limitação, mesmo com o tempo escasso, mas ele entendeu que Deus estava chamando. E com certeza, amados, Deus está chamando você. Talvez ainda você não entenda o que você precisa abrir mão para seguir a Cristo. O que é que eu tenho que abrir mão? O que está me impedindo de seguir a Cristo? O que está me impedindo de tomar um passo de fé? De entender que Jesus é soberano na minha vida e Ele é maior do que tudo? Porque Ele é o dono de tudo. E quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos abençoa. Ele faz com que a gente viva uma vida totalmente diferente. No tempo que nós fomos chamados, muitos dos familiares achavam, puxa, isso é loucura. Vocês estão bem aqui, vocês têm o trabalho, vocês têm a igreja que vocês trabalham aqui, vocês têm todos os familiares. Agora vão abrir mão de tudo para fazer, para estudar, se preparar. Mas Jesus nos chamou. Jesus falou, abra mão de tudo e siga-me. E nós tomamos essa posição de seguir a Cristo. Como é bom a gente obedecer ao chamado do Senhor. Boa noite para a Lena e para o Oséias, sejam bem-vindos. E quando a gente segue a Cristo, começa uma nova vida para a gente. As coisas do passado precisam ficar para trás. Muitos sofrem porque vivem do passado, vivem de nostalgia, vivem depressivos porque ficam pensando naquilo que eles tinham lá no passado, né? Lembra do povo do Egito? Por que precisou ficar aquele povo cativo lá no deserto por 40 anos? Porque não conseguiam entender o novo de Deus, o melhor de Deus. Eles não conseguiam entender que quando Jesus nos chama, quando Deus coloca no nosso coração, as coisas do passado precisam ficar para trás. A gente só precisa obedecer e assim somos mais abençoados. Quantos milagres nesse tempo, né? E já fazem 20 anos, né? 20 anos. Poucos, mais, 23 anos que nós saímos de Xanxerê para estarmos preparando e estarmos indo para o ministério, né? Talvez você tenha que ser corajoso como aqueles pescadores para ser um seguidor de Jesus. Talvez você precise deixar para trás algum pecado, como mentira, como desobediência. No entanto, vocês podem ter certeza que seguir Jesus, quando Ele nos convida, é algo assim impressionante na nossa vida. Muitos não entendem essa parte boa que é servir a Deus, né? E aquilo que eu falei, você não vai deixar tudo e vai sair, a não ser que você tenha realmente um chamado. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem de uma maneira sobrenatural. Aí nós vemos, sim, o sobrenatural de Deus agindo nas nossas vidas, né? Desde o tempo de seminário, quantos milagres, quantas pessoas o Senhor colocava para nos ajudar, quantas coisas a gente pôde vivenciar, que era sempre Deus cuidando. E quando você decide por Jesus na tua vida, com certeza Deus também vai te cuidar. Te cuidar no teu trabalho, na tua família, né? Com os teus filhos. Deus vai estar sempre junto com você. Porque quando estamos prontos a obedecer a Jesus, muda a nossa vida. E essa mudança de vida foi como aconteceu com Pedro. Eu vou seguir. Eu vou caminhar com Cristo. E essa mudança de vida ainda repercute no nosso dia a dia. Nós somos muito abençoados. Deus tem colocado pessoas para nos abençoar dia após dia. Em todo tempo nós somos abençoados. Deus tem colocado pessoas maravilhosas na nossa vida.
que tem suprido as nossas dificuldades, as nossas limitações, porque foi Deus que nos chamou. E Ele também chama você, e Ele vai suprir todas as suas necessidades, porque Ele é Deus. Creia nisso, creia dessa forma, indiferente se você vai ter que abandonar as coisas, abandonar tudo. Pense que Deus está no controle, mas muitas vezes Ele não está te chamando para você abandonar, mas está te chamando para você ser abençoador, para você caminhar junto, para você ser esse celeiro de bênçãos do Senhor na vida dos teus líderes. Então aprenda, viva essa alegria, viva essa intensidade. Pedro abandonou tudo para seguir, mas com certeza a gente vê o apóstolo Paulo depois falando, agradecendo as igrejas que estavam abençoando a vida deles, cuidando deles. E é nessa alegria que nós temos que viver em todo o tempo. É a alegria de Deus na nossa vida. Você tem um chamado, sim. Abra o teu ouvido, abra o teu coração para ouvir o que Deus quer fazer na tua vida. Entender que precisamos fazer escolhas e atender ao chamado de Jesus para sermos mais felizes e abençoados, né? Boa noite para a Andréia. É aquilo que move nosso dia a dia. É essa fé, a fé que faz com que a gente vê além daquilo que os nossos olhos veem. É aquilo que a gente sempre fala, ver o sobrenatural de Deus. Ver aquilo que o Senhor tem preparado, essa busca incessante em oração, na palavra, de gostar de estar junto com as pessoas. Isso é servir e seguir a Jesus. Aqueles discípulos, aqueles homens, aqueles pescadores que tinham aquilo como a sua profissão, eles entenderam isso, que nada supera a força e a vontade de seguir a Jesus. Nada supera, nada é melhor do que obedecer a Deus. Não adianta você fazer sacrifícios, não adianta você fazer tantas coisas se você realmente não sente o Espírito Santo de Deus tocando no teu coração. Deus, que nós possamos realmente entender e estar sempre prontos para deixar tudo para trás e seguir a Jesus. O que tu precisa deixar para trás para seguir a Jesus? Faça uma autoanálise da tua vida. O que tu tens feito que te impede realmente de ter essa comunhão com Cristo, de poder realmente ser aquela pessoa que pode dizer assim como Pedro, né? Quando ele lançou a rede, ele diz assim, sob a tua palavra. Então, debaixo da palavra do Senhor nessa noite, pense o que tens no teu coração, o que tens na tua vida que te impede de fazer alguma coisa para seguir a Cristo e para fazer a diferença neste tempo na vida de alguém. Vamos orar, queridos, vamos orar para que o Senhor entre realmente na nossa casa, entre na nossa vida, que Ele faça morada e faça diferença, né? Mas vamos orar principalmente hoje, pelos desabrigados dessa enchente, dessas chuvas que assolam o nosso estado e os estados vizinhos. Enquanto aqui tem toda essa chuva, lá no Amazonas está uma seca terrível, né? Estamos orando pelos nossos missionários lá no Amazonas também, mas principalmente pelas cidades mais atingidas, como Taió, que está debaixo d'água, a cidade toda. Então, assim, é muito triste ver isso, né? Mas mais que orar, além de orar por isso, orar por essas pessoas, precisamos juntar forças para ajudá-los. Vamos orar também pela paz em Israel, né? Senhor, que possa realmente abrir os olhos daquelas pessoas, né? Que não permita que mais inocentes morram devido à ganância, devido ao ódio que se dissipa nesse mundo, né? Vamos estar realmente orando para que todos ouçam a palavra de Deus e possam realmente, como Pedro, Tiago, João, como nós, como todos aqueles que seguem e servem a Jesus, ouvir a voz e fazer a diferença nesse mundo. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos por esse tempo de meditação na tua palavra, Senhor Deus. Que como Pedro,
possamos lançar a nossa rede ao mar mesmo, Senhor. Ouvir a tua voz, fazer a tua vontade. Ó Deus, como é precioso estar na tua obra, como é precioso te seguir e fazer a tua vontade, Pai. Que tu possas ser sempre o centro de nossa vida e na vida de todos os que estão assistindo nessa noite, Deus querido. Que o Espírito Santo nessa noite se mova dentro de cada um, até mesmo com gemidos inexprimíveis, como diz a tua palavra, Deus. Que faça morada, que possa fazer transformação de vida, Senhor Deus. Que possamos deixar para trás aquilo que não faz bem para nós, aquilo que não te agrada, ó Deus. E que possamos ver as maravilhas que tu fazes todos os dias nas nossas vidas e através de nossas vidas, Deus. Pai, colocamos todos aqueles que foram desabrigados com essa enchente, Senhor Deus, famílias, Deus, sofrendo. Que tu possas cuidar delas e que possa usar, Deus, tanto os nossos governantes como nossas vidas para estar ajudando, Pai querido. Amém. Também, Deus, colocamos Israel nas tuas mãos, Deus. Oramos por Jerusalém, que tu possas realmente, Pai querido, estar fazendo o mover naquele tempo, naquele estado, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus, porque tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Deus, pelo teu poder, pela tua santidade, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia sobre a vida de cada um de nós, Deus. Nos abençoa no restante desta semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Espírito Santo de Deus possa cuidar de você, possa estar te dando livramento e realmente abençoando a sua vida. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida. O mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com